Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 17. O Dragão das Trevas. Caros amigos, reunidos esta noite, depois do Natal de 1972, vamos conversar um pouco sobre o Dragão das Trevas. Lembrem-se que estes ensinamentos constituirão a mensagem de Natal de 1973. Sem dúvida, esta questão do diabo inquieta bastante a opinião pública. Portanto, é necessário esclarecer, indicar e sinalizar com precisão a crua realidade satânica. Francamente, eu não creio nesse diabo das religiões dogmáticas e penso que os senhores tampouco aceitam esse fetiche do clero profano. É óbvio que na Atlântida, antes da segunda catástrofe transalpaniana, existiu, na terra de Mu, um réptil voador escamoso, de tipo netuniano. Os caldeus sempre buscaram simbolizar as trevas noturnas, o reflexo do Logos no universo e dentro de cada um de nós, com o famoso anfíbio Atlante. HPB conceitua que tal criatura é Macara, o 10º signo do zodíaco. Não obstante, nós vamos um pouco mais longe neste ponto, porque estou firmemente convencido de que essa misteriosa criatura, especificamente, é de tipo completamente netuniano. Em todo caso, o escamoso réptil voador dos caldeus mais tarde foi apossado pelos judeus e, consequentemente, pelos cristãos. O mais lamentável desta questão é que tal alegoria ou símbolo tenha sido transformado nessa figura espantosa e horripilante, o diabo ortodoxo. Convém agora recordar a comunidade gnóstica dos naasênios, adoradores da serpente. Os adeptos dessa ordem simbolizavam o dragão, ou o reflexo do Logos, com a brilhante constelação das 7 estrelas. Quero me referir de forma enfática, clara e precisa à constelação do dragão. Alguns supõem que João, o vidente do Apocalipse, é o autor dessa alegoria. Tal suposição é equivocada porque o dragão é de Netuno, da magia Atlante. Destacam-se as 7 estrelas da constelação do dragão na mão do Alfa e do Ômega, aquele verbo do Apocalipse que apareceu a João. Em seu aspecto superior, o dragão, Lúcifer, Prometeu, Satã ou Diabo é o próprio Logos, o nascido por si, o Ajá hindu. Em seu aspecto inferior, o dragão ou diabo esotérico, autêntico e legítimo é diferente do que diz a ortodoxia dogmática. Todo hierofante, todo verdadeiro autorrealizado é um dragão de sabedoria. Portanto, caros amigos, quero que façam clara distinção entre o fetiche dogmático ou diabo ortodoxo fabuloso das igrejas e o que é realmente o reflexo do Logos, a sombra de Deus dentro de cada um de nós, o diabo real ou Lúcifer, ou ainda o Prometeu sagrado. Sinto que há certa resistência no fundo de vossa mente, em vossa própria subconsciência, acerca desta ideia que apresento aqui hoje, devido à educação equivocada que receberam sobre o diabo. De forma alguma fico surpreso com este preconceito que condiciona vossa mente. Ensinaram a vocês a crerem num diabo terrível, sentado num trono de ignomínia, com um garfo de aço em sua destra a dominar o mundo inteiro. Agora, é claro que ao escutarem minhas palavras, ao dizer que o diabo das seitas dogmáticas é mera fantasia, que não existe realmente e que em verdade ele é o diabo da boa lei, a sombra do sol espiritual dentro de cada um de nós, a sombra da noite em oposição ao dia, a sombra das árvores à beira do caminho, etc. É óbvio que isso vos sensibiliza e até surpreende, mas ainda assim não conseguem deixar esse receio próprio de uma falsa crença que foi inculcada desde os primeiros anos da infância. Portanto, como poderia ser má a sombra do eterno Deus vivo? Reflitam um pouco sobre tudo isso. No Museu Britânico há uma representação muito interessante do escamoso. Ali também existe uma pintura arcaica, antiquíssima, onde aparece a árvore da ciência do bem e do mal, a macieira do Éden.
É interessante notar que próximo a essa árvore estão Adão e Eva, homem e mulher, tratando de apanhar as maçãs para comê-las. Atrás do tronco está o dragão serpente. No alto, nas nuvens, aparecem alguns seres amaldiçoando a árvore, viva representação de todo o clero esoterista ou profano, desconhecedor dos mistérios sexuais. Não cabe dúvida que os dois seres humanos, homem e mulher, estão diante da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente dragão é o iniciador, e precisamos saber entender isto profundamente. Com toda a franqueza, vou lhes dizer e explicar tudo isso, para que compreendam e sigam firmemente pelo caminho estreito e difícil que conduz o iniciado até a liberação final. É indiscutível que a serpente é o fogo sexual que deve subir pelo canal medular espinhal, de grau em grau, até o cérebro. Naturalmente, esse elemento ígneo possui poderes extraordinários. Ao subir pela espinha dorsal, transforma-nos radicalmente. Quanto ao dragão, sem dúvida, é o treinador psicológico mais extraordinário que cada um de nós leva consigo. O divino Daimon, citado tantas vezes por Sócrates, a própria sombra do nosso espírito individual, coloca-nos em tentações, com o propósito de nos treinar, de nos educar. Só assim é possível que brotem em nosso íntimo as gemas preciosas das virtudes. Agora me pergunto e pergunto aos senhores, onde está a maldade de Lúcifer? Os resultados falam mais alto. Se não há tentação, não há virtudes. Quanto maiores sejam as tentações, maiores serão as virtudes. O importante é não cair em tentação. Por isso, devemos rogar ao Pai, dizendo, não me deixes cair em tentação. Portanto, vistos estes dois aspectos que se escondem atrás da árvore da ciência do bem e do mal, chegamos à conclusão lógica de que o dragão e a serpente, ou a serpente e dragão, para falar em síntese, é sem dúvida alguma o grande iniciador prático. Muitas vezes temos dado a chave e não nos cansaremos de repeti-la até a saciedade. Conexão do falo e do útero sem ejaculação do sêmen. Só assim se põe em marcha o fogo sagrado do sexo que, elevando-se pelo canal medular espinhal, de grau em grau, de vértebra em vértebra, ao fim vem nos transformar radicalmente. Que o dragão nos tente durante o trabalho é seu dever. Ele deve nos tornar fortes, ele deve nos educar no ginásio sexual, ele deve nos converter em atletas da magia sexual. Mais tarde, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes deve engolir-nos. Então, efetivamente, nos transformamos em serpentes. Mas antes que isso ocorra, antes desse banquete do fogo serpentino, precisamos vencer o dragão, quer dizer, devemos sair vitoriosos das tentações. Por fim, o escamoso Lúcifer, a sombra do eterno, o reflexo íntimo de nosso verdadeiro ser divino, voltará a ele, fusionar-se-á com ele, resplandecerá nele. Ao chegar a estas alturas, poderemos exclamar como os antigos iniciados, eu sou um dragão, eu sou ele, ele, ele. Mestre, o divino Daimon só nos tenta no trabalho sexual ou também no trabalho da dissolução do ego? Distinta dama. É urgente que a senhora entenda que a raiz do ego se encontra no abuso sexual, na luxúria, na fornicação, no adultério. Se cortarmos as raízes de uma árvore, é claro que ela morre. Algo semelhante acontece ao ego. Infelizmente, Lúcifer deve educar-nos no sexo. Ali, nos submete a um treinamento rigoroso mediante as mais severas tentações. É claro que se ali, no sexo, sairmos vitoriosos, a desintegração do ego se precipitará de modo inevitável. Com isso, não quero dizer que todos os demais defeitos psicológicos não devam ser trabalhados com o propósito de reduzi-los a cinzas. Não, unicamente estou pondo certa ênfase na questão sexual por se tratar do fato de na fornicação estar o pecado original. Mestre, ouvi dizer que num dos evangelhos, o grande Kabir Jesus disse: filhos de Satã sois, mas não filhos de Deus. Poderia nos explicar isto? Distinto, cavalheiro. Escuto sua pergunta e com o maior prazer me apresso a respondê-la.
Obviamente, todos somos filhos do dragão, de Satã, do diabo, das trevas. Se alguém quer se tornar filho de Deus, deve vencer o dragão, o tentador, o escamoso. Então poderemos ser filhos de Deus, dragões de sabedoria. O grande Kabir Jesus nunca amaldiçoou a sua sombra. Em nenhum dos 4 evangelhos foi dito que Jesus tivesse estendido sua destra para maldizer sua própria sombra. Quando Jesus, o grande sacerdote gnóstico, foi tentado por Satã, só exclamou: Satã, Satã, escrito está: ao Senhor teu Deus não tentarás e só a ele obedecerás. Portanto, fica esclarecido que Satã, Lúcifer, prometeu, deve obedecer a Deus. Seu dever é tentar o iniciado. Absurdo seria que a sombra do Eterno tentasse o Eterno, ou, em outras palavras, que o diabo tentasse a Deus. Vê-se claramente pelas palavras do grande Kabir Jesus que Lúcifer é o ministro do Altíssimo, o guardião das 7 mansões, o servo da divindade. Aqueles que anatematizam a sombra do eterno Deus vivo, obviamente estão anatematizando o próprio Deus, porque Deus e sua sombra são um, está claro? Mestre, não seria esse diabo da ortodoxia dogmática, com seus cornos, cauda e tridente, uma representação dos agregados psíquicos que constituem o ego? Distinto cavalheiro, já disse em passadas conferências que devemos distinguir claramente entre o que é o divino daimon e o que é o ego. Sem dúvida, o ego em si mesmo, com todos os seus agregados psíquicos, é luz astral pervertida, mente maligna. Nada tem a ver com Lúcifer. Pelo contrário, é a antítese dele, seu oposto fatal. Entendo, mestre, que são totalmente diferentes o divino daimon e o ego. Porém, como este é formado pelos diabos vermelhos de Seth, creio que esse diabo do tridente, que todos conhecemos bem, poderia representar o ego. Não crê o senhor assim? Distinto cavalheiro, o sentido profundo de sua pergunta está equivocado. Fundamenta-se num erro, num preconceito. Não sei quais foram as razões pelas quais transformaram um réptil voador da antiga Atlântida num fetiche maligno. Não me parece correto que esse erro sirva de base para uma pergunta. Não estou de acordo que um pobre anfíbio inocente tenha que forçosamente representar a perversidade do ego. Que ele simbolize a sombra do eterno, estou de acordo. Porém, que alegorize nossos defeitos psicológicos, francamente parece-me incongruente. Bem podemos alegorizar o ego sob qualquer outra forma, como as 3 fúrias da mitologia, ou a Medusa, etc. Com essas clássicas alegorias, poderíamos simbolizar o ego e seus agregados psíquicos. Mestre, a religião católica, por exemplo, não coloca o dragão como diabo, senão que o representa como um homem com cornos, cauda, cascos e tridente. Que me diz o senhor disto? Aqui no auditório vejo uma dama que faz uma pergunta interessante e é claro que a vou respondê-la com toda a clareza. Senhores, senhoras, este diabo da religião católica não é mais que um desvio do mesmo dragão pictórico dos caldeus, inspirado num pobre réptil voador do continente Atlante. Convido-os a compreender que esse inocente animal foi pintado mais tarde em forma de dragão e, por último, na mais recente figura do fetiche, com cascos, cornos e asas negras que tanto atemoriza os ignorantes. É necessário deixar a ignorância de lado e passar a inquirir, indagar, estudar. Venerável mestre, quando se fala da árvore da ciência do bem e do mal, o que realmente significa o mal e o que significa o bem? Esta pergunta que sai do auditório me parece muito interessante e sinto agrado em contestá-la. Amigos, quero que os senhores saibam que no sentido mais objetivo da palavra, bem é tudo aquilo que fazemos conscientemente e de acordo com a grande lei, e mal é tudo aquilo que depois de feito nos produz remorso. Mestre, há muita gente que mesmo fazendo o mal, não sente remorso algum. Poderia nos dizer por quê? Distinta dama, sua pergunta merece ser examinada detidamente. Antes de tudo, o que é o remorso?
Se os aspectos transcendentais de nosso ser íntimo se enfrentam ante nosso próprio Logos ou ante o sagrado Sol absoluto, então podemos verificar por nós mesmos os erros psicológicos das partes inferiores da nossa mente, e isto nos produz remorso. Normalmente, esse processo se realiza em todos os seres normais, ainda que estes, no mundo físico, ignorem totalmente. De todas as maneiras, sentem remorso depois de uma má ação. Bem diferente é a sorte dos decididamente perversos. Estes, como já se afastaram muito do sagrado Sol absoluto, devido às suas maldades, é claro que em seus foros íntimos já não mais ocorrem tais processos. Por conseguinte, o remorso torna-se impossível. Mestre, o senhor nos explicou que o dragão das trevas, em síntese, é o grande treinador do ginásio da vida, e ao qual temos que vencer para criar as virtudes. Mas, como ao vencer o dragão, o que estamos fazendo é decapitar o ego, e como neste processo tem importância primária o trabalho com a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, que indubitavelmente é nossa Divina Mãe, não posso evitar de relacionar o dragão das trevas com nossa Divina Mãe, ou seja, Devi Kundalini. Isso é algo incongruente? Escuto a pergunta e vou respondê-la com o maior prazer. Senhores e senhoras, volto a trazer a comparação nestes instantes a pintura caldaica do Museu Britânico. Atrás da árvore da ciência do bem e do mal aparece o dragão serpente, quer dizer, o grande iniciador efetivo e prático. Obviamente o dragão somente respeita a serpente, isto é inquestionável. Disse que temos que vencer o dragão ou matar o dragão, simbólica afirmação da vitória na tentação. Conforme vamos sendo treinados e educados, conforme as preciosas gemas das virtudes vão resplandecendo no fundo de nossa alma, o ego vai se dissolvendo. Isto é irrebatível, irrefutável. Em todo caso, devemos vencer o dragão para sermos devorados pela serpente. Feliz é aquele que se transforma em serpente. Mestre, poderia o dragão interior realizar drasticamente um milagre? Por exemplo, fazer algo espetacular com o propósito de corrigir alguém? Caros amigos, vem-me à memória nestes momentos um relato bem interessante de um irmão gnóstico da Costa Rica. Disse-nos o narrador que num povoado de seu país aconteceu um caso insólito e insuspeito com uma prostituta. Esta se embriagava incessantemente com toda a classe de bebidas alcoólicas. Em meio à sua bebedeira exclamava: "Eu me deito com 10 ou 15 homens por dia, e mais todo mundo que atravessar meu caminho. Até o diabo, se cruzar minha frente, também me deito com ele." Sucedeu que, em certa ocasião, um marinheiro chegou à sua porta, o qual tinha uma boa aparência. A mulher não teve inconveniente nenhum em revolver-se com ele no leito de Procusto. Depois da fornicação, a mulher, sentada à porta do lenocínio, dirigiu seu olhar à rua. De repente, o marinheiro que ali estava chamou-a, dizendo: "Tu não me conheces, volta-te e olha-me, para que me conheças." A infeliz, obedecendo às indicações do amante, levantou-se para dirigir-se outra vez ao interior da abominável recâmara. E logo, olhando aquele que havia sido seu instrumento de prazer, viu algo horripilante, terrível, tenebroso. O escamoso, disfarçado com essa forma dos ortodoxos do catolicismo romano, a olhava fixamente, ao mesmo tempo em que um forte cheiro de enxofre enchia o lugar. A mulherzinha não pôde resistir e caiu no piso desmaiada, ao mesmo tempo em que dava alguns alaridos muito agudos. Os vizinhos, ao escutarem tais gritos, vieram para auxiliá-la. Porém, o cheiro de enxofre fez com que fugissem espavoridos. Mais tarde, a infeliz mulher, depois de haver relatado no hospital o sucedido, morria ao terceiro dia. Levou-a o diabo. Conta o narrador que aquele cheiro de enxofre persistiu por algum tempo no lenocínio e que por esse motivo as pessoas evitavam passar pela rua onde estava localizado. Analisando criteriosamente esse relato, descobrimos praticamente uma operação de asepsia moral, um método de urgência tomado pelo próprio Lúcifer interior para essa mulher.
Não há dúvida que seu Deus íntimo ordenou à sua sombra, ao seu Lúcifer, ao seu dragão particular interior, materializar-se dessa forma diante da infeliz e fazer-se visível e tangível diante dela e até copular com ela. Obviamente, seu divino sol íntimo não poderia ter realizado tal cópula, tal aparição. Porém, sua sombra particular, como está polarizada negativamente com respeito à luz positiva, resulta claro e evidente que sim, pôde realizar concretamente tudo isto. Mais tarde, o resultado será maravilhoso. A infeliz desencarnou cheia de terror. Quando voltar a reincorporar-se, quando renascer neste mundo, quando tomar um novo corpo, dificilmente voltará à prostituição. Em sua consciência ficou marcado esse terror, esse choque psíquico. O mais seguro é que em sua futura existência resolva seguir pelo caminho reto, pela senda da castidade. Assim é como o dragão pode trabalhar e operar drasticamente num momento dado,